A história da mulher do fluxo de sangue não começa quando ela toca em Jesus. Ela começa muito antes, numa vida marcada pela perda silenciosa. O Evangelho de Marcos nos conta que essa mulher sofria de um fluxo de sangue havia 12 anos. 12 anos é mais do que um período de dor física. É uma vida inteira sendo moldada pelo sofrimento. Durante esse tempo, ela não apenas sangrava, ela perdia tudo o que a definia como pessoa. Segundo a lei de Moisés, uma mulher com fluxo contínuo era considerada impura. Isso significava que ela não podia tocar em ninguém, não podia ser tocada, não podia frequentar o templo, nem participar da vida social. Tudo o que ela tocava se tornava impuro. Tudo o que tocava nela também se tornava impuro. Ela não estava apenas doente, ela estava completamente isolada. A Bíblia diz que ela havia sofrido muito nas mãos de muitos médicos, gastado tudo o que possuía, e em vez de melhorar, só piorava. Isso revela algo profundo. Ela tentou todos os caminhos possíveis ao alcance humano. Ela acreditou em soluções, confiou em promessas, investiu seus recursos, suportou dores e frustrações, e nada funcionou. 12 anos de tentativas frustradas têm o poder de destruir a esperança de qualquer pessoa. Ainda assim, essa mulher continuou viva, e isso por si só já é um milagre silencioso. Enquanto isso, Jesus estava em movimento. Ele havia atravessado o mar da Galileia e uma grande multidão começou a segui-lo. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, aproxima-se de Jesus e se lança aos seus pés. Ele implora pela vida de sua filha de 12 anos, que estava à beira da morte. Jesus aceita ir com ele. Esse detalhe é poderoso. Enquanto uma menina de 12 anos está morrendo, uma mulher há 12 anos está sofrendo. Duas histórias conectadas pelo mesmo número, pelo mesmo tempo, pela mesma dor humana. Jesus caminha com Jairo em meio à multidão. Pessoas o apertam, o empurram, o cercam. Todos querem algo de Jesus. Todos querem ver, ouvir, presenciar. Mas no meio daquela multidão, existe alguém que não pode ser vista. Uma mulher que pela lei nem deveria estar ali. Ela sabe que não pode se expor. Sabe que, se for descoberta, pode ser repreendida, humilhada, rejeitada. Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. A fé dela não nasceu de uma visão, nasceu de uma palavra. Ela ouviu que Jesus curava, restaurava e não rejeitava os impuros. E dentro dela nasce um pensamento simples, mas cheio de fé. Se eu apenas tocar nas vestes dele, ficarei curada. Ela não exige atenção, não pede audiência, não clama em voz alta. A fé dela é silenciosa, mas é determinada. Ela se espreme pela multidão, enfrentando olhares, medo, dor física, risco emocional. Cada passo é um ato de coragem. Cada movimento é um desafio à vergonha que a acompanhou por 12 anos. Então acontece um momento que muda tudo. Ela toca na orla das vestes de Jesus, e imediatamente o fluxo de sangue estanca. O corpo dela sentiu o que nenhuma palavra precisou explicar. Ela está curada. 12 anos de dor cessam em um instante. Mas a história não termina aí, porque Jesus para. No meio da pressa, no meio da urgência de salvar uma menina que está morrendo, Jesus para. Ele percebe que dele saiu poder. Isso nos ensina que Jesus não é indiferente ao toque da fé verdadeira. Ele pergunta: quem me tocou? Os discípulos ficam confusos. A multidão é grande. Todos o apertam. Mas Jesus não fala de um toque comum. Ele fala de um toque de fé. A mulher, tremendo de medo, sabendo o que lhe tinha acontecido, se aproxima, se lança aos pés de Jesus e conta toda a verdade. Pela primeira vez em 12 anos, ela fala. Pela primeira vez, ela não se esconde. Pela primeira vez, ela é ouvida. Jesus então diz algo que muda não apenas o corpo dela, mas sua identidade. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre do teu sofrimento. Ele a chama de filha. Ele devolve a ela um lugar na família, na sociedade, na fé. Ele não apenas cura o corpo, ele restaura a dignidade. Ele não apenas interrompe o sangramento, ele cura a alma. Enquanto isso, a notícia chega: a filha de Jairo morreu. Mas Jesus segue. Porque o mesmo Jesus que cura fluxos antigos, também ressuscita sonhos mortos. A mulher foi curada no caminho. A menina foi ressuscitada no destino. Ambas foram alcançadas pelo mesmo Cristo. Essa história não é apenas sobre uma mulher do passado. É sobre todos nós que sangramos em silêncio. É sobre dores que se prolongam, esperanças adiadas, tentativas frustradas. É sobre aprender que estar perto de Jesus não é o mesmo que tocar com fé. É sobre entender que, mesmo quando ninguém nos vê, Jesus sente.
Se você chegou até aqui, talvez não seja por acaso. Talvez exista algo em você que esteja sangrando há anos. Talvez sua fé esteja fraca, sua esperança cansada, seu coração ferido. Mas assim como aquela mulher, hoje você ouviu falar de Jesus novamente. E ainda há virtude nele, a cura, ainda a restauração. Talvez a maior lição da mulher do fluxo de sangue não seja apenas o milagre que ela recebeu, mas o caminho que ela decidiu percorrer. Ela poderia ter parado na dor, aceitado o diagnóstico, se conformado com os rótulos que a vida e a religião colocaram sobre ela. Mas ela escolheu crer, mesmo cansada. Escolheu avançar, mesmo ferida. Escolheu tocar, mesmo com medo. E isso nos confronta, porque muitas vezes esperamos que a cura venha antes da fé, quando na verdade é a fé que nos move em direção à cura. Essa mulher nos ensina que Jesus não está distante do nosso sofrimento prolongado. Ele não ignora dores antigas, nem despreza quem sangra em silêncio. Ele sente quando alguém o toca com um coração sincero. E mais do que interromper o fluxo da dor, ele deseja restaurar nossa identidade, nos chamar pelo nome, nos devolver a paz que o sofrimento tentou roubar. O mesmo Jesus que parou no meio da multidão ainda para hoje, o mesmo poder que fluiu naquele dia ainda flui agora. A pergunta não é se Jesus pode curar, mas se estamos dispostos a sair da multidão passiva e tocar com fé verdadeira. E agora, onde você está, eu te convido a fechar os olhos, respirar fundo e permitir que essa história encontre lugar no seu coração. Senhor Jesus, assim como aquela mulher, nós chegamos até ti cansados, feridos e muitas vezes sem forças. Alguns de nós carregam dores antigas, feridas que ninguém vê, sangramentos da alma que se arrastam há anos. Hoje, porém, nós ouvimos novamente falar de ti. E essa palavra reacende a nossa fé. Nós estendemos a mão do coração e tocamos em ti, não confiando em nossos méritos, mas na tua graça. Jesus, passa agora por cada vida que está ouvindo essa oração. Onde a dor libera cura, onde há vergonha, libera restauração. Interrompe todo o fluxo de sofrimento que tenta nos definir e nos chama novamente de filhos e filhas. Que o teu poder flua sobre nós, não apenas para curar o corpo, mas para restaurar a alma e devolver a paz que excede todo o entendimento. Nós declaramos que não viveremos mais escondidos na multidão, mas caminharemos em fé, confiando que um simples toque em ti é suficiente para mudar toda a nossa história. Recebemos a tua paz, recebemos a tua cura e seguimos em frente, livres, restaurados e cheios de esperança. Em nome de Jesus, amém. Que essa oração permaneça com você e que, assim como aquela mulher, você saia desse momento diferente, não apenas curado, mas mudado por completo. Se essa mensagem falou com você, eu te convido a agir. Curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas que estão sofrendo em silêncio. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Escreva nos comentários aquilo que você precisa que Jesus cure na sua vida, não como um pedido vazio, mas como um ato de fé. Inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco pela palavra, porque toda semana estamos aqui para lembrar que Jesus ainda passa no meio da multidão e ainda responde ao toque de quem crê. E se você acredita que hoje é o seu dia de tocar, escreva nos comentários: eu vou tocar com fé.